Muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano e hoje nós estamos com um quadro de convidados. Hoje nós estamos com uma convidada internacional, diretamente da Flórida, a nossa amiga, parceira do Espaço Humanidade, a Roberta Aiex. E ela vai trazer um tema, né, que sempre é muito interessante, eu sempre falo isso, né, aqui, mas é sobre a importância das crianças, né, e os adolescentes em fazerem terapia, né, em serem ouvidos, em serem acolhidos, e a gente vai bater um papo para diversos campos nesse assunto, que ela trabalha bastante com crianças e adolescentes, então fica com a gente até o fim, né, se você tiver alguma percepção enquanto você vai assistindo, já faça os comentários, a gente pede para você, já que está aqui, já tá, aproveita e aperta o sininho, se inscreve no nosso canal, que está ajudando a gente a crescer e a levar sempre mais informação aí para frente, tá bom? Roberta, você quer se apresentar, por favor? Vamos lá. Primeiro, eu agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre essa importância. É um trabalho que eu gosto muito, né, de fazer com as crianças e vejo muita importância nisso, então é uma oportunidade de falar sobre esse assunto aqui. Eu sou psicanalista, humanoterapeuta, pedagoga, então, e trabalhei muito tempo em escola com crianças diagnosticadas, neurodivergentes, enfim, com a inclusão dessas crianças dentro da escola. Então, muito trabalho com pais, né? Porque nessa área a gente acaba lidando muito com a criança, mas também muito com os pais. E depois acabei indo para as terapias, né? E continuei esse trabalho, só que de outra forma. E, enfim, o que eu queria trazer aqui para vocês é essa importância da escuta dessas crianças, né? Muitas vezes hoje, a gente sente uma pressão muito grande, né? Uma pressão de tenquez, né? Das crianças, adolescentes, uma sociedade onde a gente parece que tem todas as oportunidades, tem tudo, tem voz, né? Tem internet, né? As crianças podem falar, podem se expressar, mas ao mesmo tempo e não é bem assim, né? Não é bem assim. O que elas estão sentindo ali mesmo, muitas vezes não é o que está se expressando. Então, é onde a gente vê muitas crianças que estão mais quietas, mais boazinhas ou mais tristes, enfim. E aí os pais trazem para mim essa questão com algum incômodo, né? E isso já quero dizer assim que é um verdadeiro ato de amor mesmo, né? E de coragem, porque quando a gente se propõe a oferecer esse lugar para a criança, que muitas vezes, como mãe, sou mãe também de duas meninas, 15 e 11, é um ato de coragem, porque muitas vezes a gente não está conseguindo essa comunicação. Porque, por vários motivos, pela nossa função, né, de mãe, às vezes não consegue lidar com uma questão que vai entrar ali um tipo de julgamento, ou do que é certo e errado, enfim. Esse lugar da terapia é um lugar onde a criança tem essa oportunidade de se abrir, de fato, sem esse afeto dos pais, né? Esse afeto que a gente fala muito que afeta, né? É um outro tipo de vínculo. É um vínculo que é muito, muito estabelecido, precisa mesmo desse vínculo. Eu acho que o vínculo é algo que é fundamental. Eu, como na época que era professora, também sempre acreditei que a criança aprende muito mais quando tem um vínculo com o professor, né? É quase que é uma abertura do campo para poder absorver aquilo. Só que é um vínculo diferente, é um vínculo onde ali a criança não tem medo, ou não deve ter, pelo menos, né? No início pode até ter, mas não tem medo de ser julgada, né? De estar fazendo algo certo e errado. Não é naquele momento que ela vai ouvir que ela tem que ser de outro jeito, que ela não vai ouvir correção, né? Ela vai ser compreendida mesmo tendo feito algo que não foi tão aprovado, né? Não foi para ela mesma, às vezes reconhece isso, mas é o que está por trás daquele comportamento, né? O que está por trás, né? A criança, ela é o sintoma ali de algo que vem acontecendo, às vezes até ela é o sintoma de uma família que às vezes não está conseguindo, né? Essa conexão, essa comunicação, lidar, enfim, é um filhos, né?
são surpresas mesmo, né? A gente não tem como, por mais que a gente tenha nossos valores, a gente vai passar aquilo que a gente acredita, a gente tem dificuldade nisso, e é natural, é inerente ao ser humano mesmo, essas dificuldades. Então, esse lugar é um lugar muito potente, muito potente. E eu lido com crianças pequenas até, e muitas vezes através do brincar, mesmo online, né? Claro que presencialmente a gente pega mais, né? Pode ser mais fácil, né? De captar ali o que está por trás daquela brincadeira, daquele, daquele silêncio às vezes, né? Mas é muito possível, a gente brinca junto, a criança vai pro quarto dela, às vezes com o iPad, e conta história, e puxa ali o brinquedo, e vai falando sobre aquele boneco, o que que ele está sentindo, e eu vou perguntando o que que ele queria, o que que ele... E aí essa conversa vai se dando através do brincar, né? Que tem uma tem um simbólico ali que a gente vai interpretando ali dentro do contexto. Desenho, muitas vezes, a gente trabalha fazendo desenhos, enfim. E quando o adolescente, né, já é mais, né, já às vezes com jogos, né, enfim, é algo que é aquele momento em que é aquela uma horinha, né, que ele tá ali para trazer o que ele, né, tá com vontade, né, o que tá sentindo, enfim. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Eu queria perguntar, Roberta, na verdade tem várias coisas aqui passando, né, pela cabeça, mas a primeira coisa que eu acho que é bem legal a gente eu perguntar para esclarecer para as pessoas que às vezes tem dúvida, né, de levar o filho na terapia e tal, até que como que caminha, né, a questão da terapia, da terapia holística, né, ou energética, Uhum. enfim, com a terapia com Psicanálise. isso, exato, e também Uhum. com a questão de saúde, né, da criança, questão ali às vezes de psiquiatra ou às vezes de psicólogo também que às vezes tem outros Sim, profissionais, né, sim. envolvidos no processo, né? Então, de que forma que caminha, né, isso? De que forma que a gente consegue colocar a terapia dentro desse tratamento, né, como um todo? Porque Uhum. você comentou que trata bastante crianças neurodivergentes, né? E isso está muito em voga hoje em dia, né? É uma coisa muito comum que está Uhum. acontecendo, né? Com Sim. cada vez mais frequência. Aí depois eu gostaria de fazer algumas perguntas em relação a isso. Mas a primeira seria isso, né? Os pais ficarem em dúvida, né? Mas eu vou no psicólogo, na terapia convencional, no psiquiatra, ou no neuro, ou na terapia holística, para onde que eu vou? Porque às vezes a gente, como pais, mães, ficamos perdidos, né? Em saber qual caminho seguir, qual Uhum. que é o melhor, né, caminho seguir para o meu filho e para as questões familiares, como você trouxe, né? Sim. Muito, muito, muito bom isso. Uma pergunta muito importante. Porque desde quando eu trabalhava em escolas, não como terapeuta, né? O trabalho em conjunto com todos esses profissionais era quando a coisa acontecia melhor, né? Porque as necessidades são muitas, né? Normalmente, quem me procura busca os pais, né, buscam muitas vezes estão buscando compreender isso, entender por que que isso está acontecendo, né? Muitas vezes não tem ainda muitas vezes tem o diagnóstico, mas outras não, ainda estão num processo de que meu filho é diferente, está acontecendo, não está dentro do padrão e eu estou preocupada, né? Então, muitas vezes eu encaminho mesmo, falo, olha, nesse caso a gente faz a terapia holística, né, que a gente trabalha, a metodologia humanoterapeuta, ela cabe ali, é maravilhoso. Assim, claro que eu não vou dizer não faça as suas terapias e veio, não é isso, né? Mas é algo que complementa e muito todas essas crianças, né, e pais trazem isso no histórico e blocos energéticos que estão ali impedindo que até que se aceite essa condição, vamos dizer assim, para poder trazer um melhor daquilo, né? Para não taxar como algo errado, algo que está ruim, que precisa ser consertado, né? Porque é quase que quando a gente trata a neurodivergência, é potencializar aquilo que já normalmente a gente já tem aquela tendência, aquele consertar o filho, né, do jeito que a gente acha que é bom, porque a gente faz isso mesmo, né? A gente tá, né, querendo o melhor e às vezes é o melhor pra gente, a gente não consegue às vezes separar isso, qual é a necessidade dele, o que que é melhor pra ele, o que que ele busca, o que esse espírito veio, né? Qual a experiência que ele tá, né, querendo trilhar, enfim.
E às vezes a gente está puxando para um lado que não é, mesmo achando que vai ser o melhor. Às vezes não é. Então, esse trabalho com todos os profissionais de cada área é muito importante. Então, tem crianças que trabalham comigo na psicanálise, né, que é o lugarzinho delas, já passaram, às vezes passaram pela manoterapeuta. Eu vou contar mais ou menos como acontece geralmente, né, para ter uma ideia. Os Ok, pais legal. chegam, né, eles chegam com essa angústia, com essa questão com os filhos, e vêm para colocar o filho na terapia. Muitos já trazem uma abertura para essa espiritualidade, né? Não, muito raro, acho que nunca aconteceu, né? De vir com uma ideia de que essa terapia, buscando uma terapia mais é, tradicional, comportamental, exato, já traz é tudo por sintonia, né? As pessoas já Uhum. vêm com uma abertura, né? Desse lado aí. Então, é, e aí, conforme eu vou explicando, mas pode ser a psicanálise, aí eu explico como que funciona a psicanálise, né? Que a gente vai trazendo o inconsciente, o simbólico, as questões, as angústias, e também essa psicanálise e espiritualidade, né? Fica bem claro que não é a tradicional. É, e o processo do humanoterapeuta, né? A metodologia, o humanoterapeuta, onde a gente vai ali, aí eu explico todas as técnicas, como que a gente faz, mostrando a mesa, né? E aí os pais, geralmente, se interessam, falam, peraí, isso é legal, eu também quero, isso aí pode ser bom para mim. Ou não, ou simplesmente fala, tá, então posso colocar ela, a criança, e aí a gente vai perceber quantos anos ela tem, como que porque se é pequenininha a gente pode fazer por ponte, né, da mãe, ou seja, a gente traz ali a energia da mãe, isola a energia da mãe, traz a energia do filho, na verdade, e trabalha em cima daquela criança. Quando é muito pequenininho, enfim, que não tem como ficar ali, né, um tempo com a gente. É, e aí a gente vai avaliando, né? Muitas vezes eu uso a mesa para avaliar isso junto com os pais. Muitas vezes eles mesmos falam: peraí. Muitas vezes acontece isso. A maioria das vezes acontece isso. Peraí, eu achei muito legal isso. Eu acho que posso fazer em mim. Aí, aí fica claro, pode fazer em você. Aí eu pergunto na mesa: é para fazer nele primeiro? É para fazer na criança primeiro? É para fazer nos dois? Como que é? E aí, muitas vezes acontece de fazer nos pais, e mais para frente a criança vem para psicanálise, ou até para passar pela mesa, e um tratamento que geralmente é diferente, não tem tantas sessões assim com a criança, mas passar às vezes por uma manometria, que é a limpeza espiritual, é muito legal, as crianças adoram. E, por exemplo, vou contar um caso que foi muito interessante. O pai veio, já conhecia, né, a metodologia, e ele trouxe a questão do filho dele que era muito ansioso. E ele tava preocupado, porque o menino tava ficando gordinho, porque ele tava comendo muito. O menino tinha 4 anos. E uma questão dele, né? Ele que trouxe, a gente tem que lembrar disso, né? Ele que trouxe essa questão, então ele está angustiado também, né? Então eu peguei a mesa, perguntei para ele se ele queria fazer nele, se ele queria mesmo fazer na criança. Aí ele falou: não, na criança, porque ele que tá com essa angústia, né? Ele tá ansioso, ele não para de comer. E aí eu peguei a mesa e falei, bom, eu vou perguntar na mesa, a gente vai avaliar juntos, posso fazer isso? Posso colocar você na mesa e a gente, se der que é para eu fazer nele, a gente faz por ponte, porque ele era pequenininho mesmo, eu já ia fazer nele por ponte. Pode, aí a mesa. Não, não é para fazer na criança, é para fazer nele. Eu falei, olha, aqui tá dizendo que é para fazer em você, você topa? Ah, tá bom. Ficou um pouco decepcionada, né? Ah, tá bom. Eu ainda falei, eu vou avaliar, posso avaliar no final, se precisa alguma coisa fazer nele depois. Eu sempre falo isso, né? Ah, então tá bom. E aí eu comecei a fazer nele. Ele passou pelas sessões. Quando chegou, encurtando bem assim, né? Quando chegou na regressão, ele entrou em contato com ele, criança, que sofreu um bullying, porque ele era gordinho. E ele não lembrava mais disso. Ele nunca lembrava que ele era gordinho, e ele sofreu esse bullying. E ele ainda saiu de uma cidade, foi para uma cidade do interior, ou vice-versa, não lembro. E ele também sofreu esse preconceito, porque é do interior. Foi alguma coisa nesse sentido. E ele se viu lá naquela situação, né? E aí a gente entende que esse é o processo dele. Ele via isso, ele se preocupava muito com esse filho, porque essa era a dor dele, né?
Então, é claro, a gente projeta, né? A gente projeta muito das nossas dores, né, nos nossos filhos. A gente olha ali, a gente se vê ali e fala, ai meu Deus, eu não quero que isso aconteça. E aí, só que a criança não tá nisso, só que ela absorve É, isso, né? exatamente. Ela absorve isso. Então, ela se sentia muito pressionada, vamos dizer assim, por esse medo dele. E esse medo passava para a esposa dele também, porque, claro, também não queria que o filho tivesse problema de saúde, que se sentisse, tá, né? E isso contaminava, né? Vou até usar essa palavra, a família toda, porque todo mundo ficava tenso e com medo que ele. Então, ele falava, eu chegava nas festinhas de aniversário, eu ficava, ai meu Deus, eu não posso segurar, porque ele vai querer comer todos os docinhos, todas as coisas, e ele ia mesmo, ele ia nessa velocidade, né? E aí acabou o tratamento e ele foi tomando tanta consciência, assim, foi tão impactante, assim, né, para ele se ver no lugar, né, dessa dor, que terminou o tratamento. Depois ele me mandou mensagens depois, contando que parece que aquilo, sabe, acalmou, assim, soltou, né, porque ele soltou mesmo. E o menino não sentia mais necessidade de atacar, né? Porque era isso que ele falava, ele ataca! E ele não sentia mais aquilo, né? Acalmou, porque era o que ele estava projetando ali, aquela tensão. E a criança vai absorvendo, porque a criança absorve, ainda mais 4 anos, né? Até os 7 lá, é pura, né? Absorve tudo que está acontecendo. Então, isso é muito bacana, porque a gente vai lendo isso na criança depois, né? Nesse caso, ele não veio, não precisou, né? E ele mesmo falou: Nossa, não, não precisa, não, não precisa. Tá, enfim. É, mas, às vezes, em terapia com a criança, a gente consegue, entender um pouco dessa dinâmica, né? Acho que é uma. Quando a gente acolhe a criança, a gente está acolhendo a família, né? Porque reverbera isso, né? Muitas vezes quando a gente até fala, quando você se trata, mas o meu marido também não tá bem, você, calma, vamos tratar que tá dizendo que é você que veio, vamos tratar que isso acaba, né, Reverberando, né? Em todo mundo. reverberando, exatamente. Você vai ver, você vai. E com a criança é a mesma coisa, e às vezes através da criança também reverbera lá, porque também eu, particularmente, não sei se, né, eu gosto muito de acolher os pais também. Então, de vez em quando eles sentem, posso conversar um pouquinho, aconteceu alguma coisa, a gente abre uma sessão, às vezes não precisa ser uma sessão inteira, um período, que nunca fica, porque a gente acaba aproveitando, mas é um momento em que a gente consegue, fazer ajudar um pouco nessa conexão, né? Acho que entender o que está acontecendo, mesmo sem, como eu disse, né, mesmo sem, inferir ali a individualidade da criança, do que ela traz, né? Principalmente quando é mais velho, né? Que tem as suas, né? As suas individualidades ali. Que às vezes é muito difícil, né? Por exemplo, teve atendo uma criança, não, que agora ela já tá maiorzinha, mas ela tá com 12. Mas ela veio com uma questão que a mãe trazia, que ela tinha muita raiva, era muito raivosa, a mãe falava muito revoltada, muita raiva. E muitas vezes essa raiva vem de não ter lugar para expressar aquilo que eu sinto do meu pai e da minha mãe, né? Acho errado como eles fazem comigo, né? Mas como é que eu vou falar isso? Aí a mãe fala, eu entro em contato com ela, falo, o que que tem de errado, filha? Mas às vezes a criança não sente e nem quer chatear o pai e a mãe. Ela não quer, ela não vai falar, né? Às vezes ela até tem esse ímpeto, né, de falar alguma coisa, e muitas vezes a gente, como pai e mãe, já não aceita, né? Porque como assim? Eu sou o problema? Não é que é o problema, mas a raiva, as emoções, ela tá para todo mundo, inclusive para pai e mãe para filho também. Muitas vezes a gente sente, isso é natural, mas é como se não fosse natural, né? Então aí a criança sentia muita raiva e trouxe, e aí ela aos poucos a gente passou pela metodologia com ela. Foi muito bacana, porque na TDR, né, que é a terapia né, para quem não conhece, né, de desbloqueio emocional, ela soltou toda aquela raiva lá, e, enfim, foi um alívio muito grande. E, inclusive, nessa família, ela é na verdade, a quinta, né? A quinta geração. Imagina que numa família existem 5 gerações. O pai tá lá no baby boomer, né? No finalzinho. A mãe é geração X. A filha, aí pula, Y,
A mais velha tá na X? Não, na Z. Pula Y, tá na Z e ela na alfa. Imagine quanto conflito, quantos pensamentos diferentes, quantas, né? Porque na minha época, né? né, não cabe. Mas como que a gente vai, né? E aí a gente é um manejo que vai dando clareza para todos os pontos, né? Ninguém tem culpa, mas também, né, é responsabilidade. Enfim, aliás, tirar essa culpa eu acho que é fundamental. Culpa de mãe, culpa de pai, culpa de época, culpa de, né? Isso é tudo muito importante, né? E eu Enfim, acho, isso só, dá um só alívio. complementando, mas acho que é uma percepção que dá para ter assim, é que a terapia ela acaba depois unindo a família novamente, né? Porque geralmente Sim, eles trazem esse processo de que eles estão afastados por conta, né, de alguma é, coisa, de É alguma verdade. desavença, ou mesmo essa coisa, né? Ah, tô com raiva da minha mãe, mas é minha mãe, como é que eu vou falar que eu tô com raiva dela, né? E aí quando solta exatamente. aquilo, volta aquela união, mas de uma forma mais saudável, né? Sabendo que Sim, pode expressar fora e que ali é aquela coisa da família mesmo, né? Da interação entre os membros. É por isso que é exatamente. tão importante todos fazerem, né? A terapia devia ser Sim, para todo É mundo da verdade. família, né? sim, sensacional. Seria é o ideal mesmo, né? É claro que tem gente que não se identifica, mesmo dentro da Sim, família, não quer aham. fazer, né? Mas nesse caso, por exemplo, nessa família, todos fazem. Eu acho que o pai não fazia. É mais difícil, né? Normalmente o homem Mas, é mais resistente, né, né? é Não é mais um julgamento, resistente. mas é uma É constatação, verdade. né? É uma constatação, é mais difícil mesmo, né? Mas é muito interessante isso, né? Porque alivia ali, né? Você alivia, você não já Pois é, solta ali é. naquele momento e lidar depois, mesmo que a raiva, né, daquele acontecimento esteja lá, a gente já soltou toda aquela pressão, aquela energia, aquilo que tá Para fazendo explodir, aquela né? bagunça, para explodir. E eu achei muito legal, E Roberta, reverbera você. em tudo quanto é Desculpa. lugar, Então, escola, era isso tudo. que eu ia falar sobre o reverberar. Eu achei muito legal você ter trazido isso, do quanto é importante, né, você tratar, né, o pai, ou a mãe, ou a criança, mas o quanto isso reverbera no ambiente, né? Então, esse exemplo que você trouxe, ele prova, né, corrobora com tudo que a gente sempre vem falando aqui no canal em questão de frequência, de sintonia, de vibração, né, aquilo que você está vibrando. Então, como você trouxe aquele exemplo do pai em relação à preocupação com o filho da questão do peso, mas aí já era uma coisa Uhum, que, uma dor que ele carregava e que ele nem fazia uhum, ideia que ele estava projetando no filho, mas o filho, como todos somos energia, né, a criança tá ainda assim totalmente, como eu posso dizer, limpa, né, na sua essência, né? Então capta de uma maneira muito fácil, né? muito fácil. Muito natural, né? E Uhum, né, captou aquela dor do pai, né? E tava de alguma forma pegando pra ele, né? E tentando pegando resolver para ele. nele, né? E Uhum, aí, exatamente. mas quem tinha Por que resolver amor, era por né? amor, É. exato, por amor. Mas quem tinha que resolver era o pai, né? Uhum, E a partir do momento que o pai, né, se trata, resolve aquilo ali, tudo, uhum. né, as peças, né, ficam no seu lugar, voltam pro seu lugar, No ele, seu lugar, é. né, influencia em tudo. E eu achei super interessante você falar também sobre, normalmente, às vezes, quem precisa da terapia são os pais e não os filhos, porque eu acho que vem muito dessa questão ou da aceitação de um diagnóstico de uma criança neurodivergente, ou de uma questão de desconstrução do ideal. Né? A Uhum, gente sim, quer o melhor para os nossos filhos, né? Só que com isso a gente às vezes acaba criando um ideal de mãe, um ideal de família, um ideal de filho, né? E às uhum, vezes acaba exato. não aceitando a criança do jeito que ela é, né? Ela Uhum. acaba. O E ideal aí dela, né? O ideal da O criança. ideal exato, a é, essência da criança, né? A criança não consegue se expressar. Você falou É, muito isso, né, Roberta? Ela não consegue achar espaço para expressar o que ela é de verdade, porque. é porque ela não quer chatear, ela não quer incomodar, ela não Exato, quer trazer problema nenhum, né? exatamente. E Então, aí, o no fim quanto. acaba até trazendo, né? E Porque aí já era um problema. aí já é um problema. É muito, isso acontece bastante. Vocês já assistiram a série no Netflix que está agora que chama Desobedientes? Não vi ainda. Não. Assistam. não. Indico para você em casa também, porque é o adolescente problemático que os pais não sabem o que fazer e Uhum. mandam para uma instituição que diz que resolve. E larga os filhos lá. Uau. Gente, é muito interessante, porque traz muito isso que a gente está falando, né? Quanto a gente, quanto pais, não conseguimos tratar as nossas dores e achamos que o problema é o filho, né? Quando na verdade está espelhando, né? Como Tá vocês estavam espelhando. trazendo. Então, a própria fraqueza deles, a própria falta de lidar com a situação interna deles, o emocional, faz com que eles mandem um filho para um lugar surreal.
tem que assistir, né? Mas Ah, muito assim, bom, chega deve ser muito lá, bom. que tratamento é esse? Eles abandonam os filhos lá, querendo, transferindo a responsabilidade para que o outro resolva aquilo que eles precisam resolver. É É, muito interessante, tá é bem? muito interessante, porque muitas vezes eles estão num momento em que eles não sabem realmente o que fazer. Realmente. Às Não, vezes é um pedido não de tem. socorro mesmo, né? Olha Exatamente. para mim, daí os pais ficam perdidos Exatamente. também, não sabem nem Não, e deles assim, até, direito, né? até o pedido de socorro desses pais também, porque não sei Exatamente, mais, não sabe, não sabe, perdeu ali a mão, enfim. Eu trabalho muito a questão do limite, da permissividade, né? Que acaba indo um pouquinho para a educação, não tem como, né? A gente trabalha um pouco com os pais, né? E que a gente viveu muito num momento antigo aí atrás, até trazendo, né, essa história dessa família que tinha 5 gerações, menos uma que pulou. É, lá atrás era uma rigidez muito grande, né? O Uhum. respeito era se dado pela imposição, né? É. E às vezes Então, até pela violência, né? às vezes até pela violência, exatamente. Então, aquilo vem, né? Um movimento de olhar para isso, que e um estudo, né? Uma compreensão da infância veio trazendo, oh, peraí, não é bem assim, não é assim que isso não está funcionando tão bem, isso não é fundamental. E aí aquilo e como tudo precisa desse, né, para entrar num eixo precisa ir para os extremos, né? Ela, né, pode ter acontecido é da gente ir totalmente para um outro lado, né? Que é o mais do compreender demais, e não é compreender demais, a gente acha que está compreendendo, mas a gente está aceitando coisas que não dão no limite mesmo, e não, né, achando que está respeitando aquela criança, e a gente está indo para um outro lado também que também não funciona. E até que a gente faça essa. Peraí, agora volta, né? Isso aqui precisa desse movimento, né? Essa mudança, toda mudança gera um caos, né? E talvez a gente esteja nesse meio desse caos aí para poder ajustar e chegar num ponto em que o que daquela educação antiga eu continuo valorizando, né? E o que não faz mais sentido. E o que eu vou trazer desse novos estudos aí que trazem, como que eu vou fazer essa mistura, enfim, esse equilíbrio, que é muito difícil mesmo, né? Porque a gente viveu uma coisa e tá querendo passar outra. Olha que louco, né? É muito difícil mesmo, né? A gente tá aprendendo. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente aprende com os filhos, porque eles estão trazendo uns desafios que pra gente não, né? Não, é difícil, né? Porque a gente não viveu. Então a gente vai trazer algo e a gente precisa estar muito claro do que é realmente valor, o que é aquilo que a gente precisa resgatar, porque o valor está lá. Aquele pai que era autoritário demais, ele tinha um valor ali. Aqui, a manifestação, né, dessa intenção talvez não fosse tão, né, boa para esse filho, né? A manifestação foi meio ruim, mas enfim, a ideia, a intenção que estava por trás daquilo ainda tinha um valor. Então, vamos pegar só o valor. Pega o valor, a manifestação não funcionou, bater, castigo, aquela coisa toda. Vamos pegar o que você queria com isso. E como eu posso fazer diferente, mas eu mantenho isso, mantenho essa, né? Senão a gente vai mesmo gerar uma geração mais difícil de lidar num outro sentido, onde a frustração é algo que ninguém vai saber lidar, né? Não Nenhuma sabem tolerar, criança e né? depois adulto Não toleram a vai ser frustração. muito difícil, não tolera a frustração. E você sabe, Roberta, eu acho que a melhor forma da gente ser um bom pai e uma boa mãe é a gente se conhecendo e se tratando os nossos, né? Exato, é Os isso, nossos Lê. BOs, né? Porque a partir do momento que Total. você se conhece, você entende por que que você age daquele jeito, quais são os seus gatilhos, aí que você vai começar a fazer diferente, né? Uhum, A ser um, né? Mas por outro lado também, Roberta, eu acho assim que um pouco difícil de reconhecer isso, né? Eu acho que para pais e mães é difícil de reconhecer, mas que tem uma frase, né, que a gente escuta que quando nasce uma mãe, nasce um trauma, né? uma Tipo, culpa, né, uma também. culpa, exato, nasce uma culpa. Então, assim, por mais que você sempre queira fazer o melhor, né, queira acertar, não adianta, alguma coisa vai causar, né? Então, às Vai, a vezes gente vai errar, e a não tem gente como. vai, não adianta, né? Então, às vezes você quer, né, você teve a questão ali da violência, daquela agressividade, daí você quer lidar de uma forma diferente, mas aí você acaba indo para esse lado da permissividade, né? De não impor É, limites, aí a criança, né, acaba tendo outros problemas, né? Às outros vezes, problemas. aí às Uhum, vezes a criança fala assim, ah, mas é porque minha mãe não cuidava de mim, não me dava atenção, né? Às vezes a criança sente o abandono, mas na verdade é porque aquela mãe ali acho que não conseguiu lidar com essa questão do limite, então deixava tudo uhum. solto, meio largado,
né? Ou se você é muito impositiva, muito, repreende demais, não teve liberdade, né? Não pôde se expressar. Então, é, É, é um negócio que a é, gente tem que ir lidando e trabalhando e tratando, entendendo os nossos processos, porque sempre vai ter, né? Sempre vai ter. sempre vai ter. E o diferencial, eu acho que quando a gente trata, né, com espiritualidade, a gente traz esse espírito mesmo também, né? Porque seria talvez o que aconteceu com aquela criança, né, depois, se ela, o que ela viveu e como ela se tornou, depende muito desse espírito também. Não é só comportamento, não é só porque eu vivi num lugar É verdade. violento que eu sou violenta. Exatamente. Na verdade, eu posso ser ao contrário. Por eu ter vivido nesse lugar, eu consegui, né, fazer diferente. Então, é uma mistura disso, porque essa é a importância de a gente olhar para o espírito mesmo que está ali, né, aquela ciência mesmo, aquilo, porque é claro que é como se a gente tivesse nasceu numa família assim, por exemplo, que disfuncional, mais Isso. violenta, Uhum. a gente tem uma predisposição, vamos dizer assim, para se conectar com isso, e só que é uma predisposição, né? E esse espírito, o que que ele veio? Será que ele não veio justamente Para lidar com quebrar isso, isso. para quebrar isso? Exatamente. A gente tem que olhar para todos esses lados, senão a gente fica muito no comportamental e não funciona, né? Às vezes a gente faz, né, o beabá direitinho e aquilo não deu certo. Por quê, né? Porque tem um indivíduo ali que é único, né? Então, quando o terapeuta ele acolhe a criança, eu costumo dizer que ele acolhe os pais, não para culpar, mas para liberar o amor que é aprisionado numa repetição, né? Libera, né? É o fazer diferente. E não é o fazer diferente como você tinha falado, que é muito importante isso que você falou, de vivi uma coisa ruim, vou fazer diferente. Não quero ser igual minha mãe, que a gente faz muito isso. Não quero ser igual meu Exato. pai. Não quero fazer desse jeito, quero fazer do outro. E aí a gente sai. A gente olha para algo que não gostou, não funcionou, e vai fazer algo que também não é nosso, que é o contrário daquilo, mas não sou eu, né? Eu vou fazer Exatamente. diferente da minha mãe, mas eu não vou fazer o que a Do meu Roberta, jeito. né, do meu Uhum. jeito. Mas, né, o meu pai foi assim, então eu não quero, né, que meu marido seja. E aí eu já, então é uma confusão, porque você sai um pouquinho, né, do que você faria e a gente é onde a gente se desconecta do Perfeito. espírito, da essência, né? Porque daí a Perfeito. gente quer fazer de um outro jeito que não é aquele. Então, qual é, né? Não é o meu, porque é um outro jeito que não é aquele. Não é o meu. Eu acho que Perfeito. nesse lugar também tem uma coisa que eu escuto muito, que é dar essa importância também pro que, porque muitas vezes a gente fala, mas é que a família não está conseguindo, os pais e isso e tal, mas tem uma coisinha que é da intuição de mãe, sabe? Assim, Uhum. eu acho que isso é tão rico, acho que a gente tem que, sabe? Às vezes você fala, por que que põe na terapia? Não sei, a mãe chega e fala, eu não sei, eu quero porque eu tô achando que ele precisa. Às vezes é uma angústia da mãe, e a gente, entendendo, vai trabalhar com a mãe, mas às vezes é algo que nem ela sabe, nem a criança acha que, e de repente pode ser uma coisa muito legal, sabe? Né, porque a gente tende a escutar profissionais, né? Uhum. Porque, Uhum. né, né, eles têm experiências na coisa, mas além dessa experiência profissional, também tem essa intuição de mãe, não sei como dizer isso, essa sabedoria, né, de mãe e pai, né, também, claro. E ao Perfeito. mesmo E tempo dessa intuição, a gente fica de fora, né? É como se a gente não tivesse pendente para nenhum lado como terapeuta, né? Então isso Sim, também cria essa confiança, porque às vezes até conversam bastante em casa, tem um certo vínculo, mas sempre a gente pende para um lado, né? E com o exato. terapeuta a gente sabe que ele fica ali ouvindo e falando aquilo que é necessário, né? Sem É, emocionalmente estar ligado. Lógico que vai criando é, vínculo, mas não esse sim, emocional ao mas ponto de sabe se o que influenciar, é, né? o que você está querendo dizer? Eu acho que é essa expectativa, né? A expectativa da mãe, a expectativa do pai. É É, claro que o terapeuta também tem a sua expectativa com aquela sim, criança, né? Tem, claro. Mas é diferente, é uma expectativa, mas não é a expectativa do afeto que afeta, né? Não é a pois expectativa é, do pai, mãe, enfim, que tá mais no que é, tem muita mistura com o ego também, né? Da sim, Que é mãe, do certo e o pai, que é né? errado, Do né? ser A certo e o que é julgamento, errado, julgamento. né? exatamente. Como é que meu filho tá fazendo essas coisas? Puxa, né? E aí a gente, como terapeuta, é muito mais neutro ouvir e falar,
né? É Pois é, né? É natural, diferente, sim. é diferente. Sim, né? Que a gente vai olhar para aquele sintoma e tentar entender o É. que está por trás daquele sintoma. Pai e mãe não tem essa função. Às vezes consegue, e eu acho legal que às vezes a gente consegue, principalmente, como a Lei falou, quando está sendo terapeutizado, né? A gente consegue por conta disso, que a gente está sendo, né? A gente está se olhando, a gente consegue olhar também o que está por trás. É um exercício também. Mas não é a função, né? A função primordial ali, né? É mais difícil. Então, cada um na sua função, né? Lugar de potência. É. Lugar e potência. E aí, eu acho importante aí realmente a gente reconhecer, né, dar importância para essa intuição, né? E às vezes você nem sabe bem o Uhum. porquê, mas vai, segue, né? Se é o que o teu coração tá falando, né? Exatamente. Porque se a É, gente começa a racionalizar muito, a julgar, né, colocar, né, no mas por quê, né? Aí você acaba não saindo do fluxo ali, né? uhum. E acaba gerando desconfiança, né? Então, se sentiu, né? Mesmo que não saiba, não tem explicação, vai e faz, né? Porque Vai, faz. É. alguma coisa aquilo tem para te ajudar, para te entregar, né? Então, eu acho que é bem isso, assim, a gente, todos temos intuição, né? Mas a gente está desenvolvendo isso cada vez mais, e que nem você falou, mãe, né? Tem essa coisa, assim, né? Bem, bastante intuitiva, né? Às vezes, parece que eu, por exemplo, às vezes eu julgo a minha intuição porque eu não quero julgar a pessoa, por exemplo, né? Às vezes, um Uhum, colega uhum. né, um amiguinho do colega, né, um colega e tal, que você olha e fala, putz, olha, não, né, você tenta falar pro teu filho, olha, né, não fica muito próximo É, dessa pessoa e tal, não é, né, não me parece uma boa pessoa. Só que se você não usar a tua intuição, né, eu julgo por eu não querer julgar o outro, mas a gente tem é, que, né, trazer isso também, né? Porque se a porque mãe tá sentindo é porque tem alguma coisa ali, né? vai, pelo menos é legal de entender o que que é isso, né? Às vezes a gente confunde, né, principalmente quem não está, né, trabalhando, confunde o que é intuição, o que é projeção, o que que eu tô, né, o que é racional, o que é medo que vem, e aí, né, e aí olhar para isso mesmo em terapia vai ajudando, né, nesse aspecto, vai ajudando a decifrar, né, o que que é, o que que não é, o que que é medo, o que que é, enfim, É, legal. Bom, exatamente isso. Tem que estar muito atento, né, Roberta? Tem que estar muito Eu tenho atento, uma, presente. eu tenho uma última pergunta assim para você. E quando a criança chega e deu na mesa que é ela que tem que fazer mesmo o tratamento ou a terapia e tal, e a criança não quer, tipo, ela não sabe o que que ela está fazendo ali, ela trava, o adolescente, às vezes, né, aquela coisa, aquela postura de fechado. Sim, sim, Como sim. se lidar com Geralmente isso? a adolescente tem mais esse perfil, né? A criança vai brincar, ela vai, né? Porque a criança está muito aberta. Mas o adolescente, a gente precisa, claro que a gente vai precisar de um tempo para entender se esse adolescente, vamos dizer assim, ele não é uma pessoa que gosta de conversar e não faz o menor sentido para ele aquilo, e que ele vai, de repente, por um outro caminho, porque isso existe, né, gente? É, e aí a gente trabalha com pai e mãe mesmo, mas para a gente entender isso, precisa dar esse tempo, porque muitas vezes a criança chega com essa postura, hum, não fala né? Fica lá quieta, a gente faz. E, e é justamente quebrar isso. Essa é a maior dor dele, né? Ele não consegue expressar nem ali naquele lugar. É algo que, assim, pode ser que ele construiu uma máscara ali, uma armadura, e que ninguém vai mais tocar aqui porque já fizeram muita bagunça e eu não vou mais deixar, né? Então é um ato até de desconfiança, né? De não confiar no outro, seja ele, né, quem for, porque muitas vezes essa postura vem de uma criança ou adolescente que está cansado de ser julgado. A mais uma fala que eu vou fazer aí, tá vendo? Mais É uma. verdade. Né? E aí vem com essa, não vou me abrir porque já vai falar que eu tô errado, que eu tô fazendo isso, que não sei o quê. Então, e aí até que ele perceba, e às vezes a gente tem que ser bem clara, né? Não estou aqui pela sua mãe. Estou aqui para você, né? Isso é muito difícil ainda, né? E dependendo do jeito que você traz isso também pode incomodar, né? Porque ainda não quero também desagradar minha mãe, não quero ficar contra, não é para ficar contra, e não é para ficar contra mesmo, né? Então é um jeitinho que é bem trabalhoso, porque fazer terapia, né, psicanálise especificamente, né, com criança e adolescente, é,
é desafiador, porque a criança não chega dizendo, nossa, eu tô com um problema que, assim, eu tô me sentindo, assim, assado, porque aconteceu não sei o quê, e eu tô sentindo que eu tô... Não, a criança chega geralmente quietinha, triste, chega irritada, chega... E você vai interpretar através do brincar, através do desenho, então, é mais, né, você precisa ter mais esse olhar ali, para puxar daquele sintoma o que que tá ali por trás, porque ele não vai falar. Ele não vai falar, minha mãe, algumas vezes pode acontecer, mas ele não vai falar, tô muito irritada que minha mãe manda eu fazer lição toda hora, a professora faz não sei o quê, não sei o quê. Pode ser que ela faça isso, mas depois de um tempo, Às vezes ela né? nem sabe, né, E por que que ela tá irritada. Ela vai às vezes entender ela nem depois, né? sabe, e às vezes ela sabe que ela tinha que fazer também aquelas coisas e ela que não fez. Ah, Ela sabe também, mas ela não, né? Ela não, ela se é sente, muitas vezes, ela se sente inadequada, inadequado. inadequada. Perfeito. Tem uma assistida minha que tem um 9, passando por um processo de separação dos pais, e ela, um exemplo, né, pra gente ver como é que a gente, né, pega ali um- um- algo que tá subjetivo, né, ela falando da separação dos pais, os pais brigando muito, né, e ela aqui naquele meio que a criança fica muito, não, preciso tomar partido, né, muitas vezes, né, não é sempre, mas a maioria das vezes ela se sente que precisa tomar um partido. E na conversa de falar sobre isso, ela trouxe justamente essa ideia. Ela perguntou pra mim qual o presidente que eu apoiava. Aí eu falei, por que você está perguntando isso e tal? Ela falou, não, porque meu pai apoia esse, minha mãe apoia esse, e eu gosto desse e esse. Não sei." Aí ela trouxe exatamente o conflito interno que ela tava. Qual é? Pra onde, né? E você, qual que é o seu? Ela tava tentando identificar ali para poder trazer para ela para onde que ela vai. E ela não precisa ir para lugar nenhum, né? Foi muito, assim, interessante, né, de perceber aquele conflito que estava ali, que ela não se permitia ir né, não se permitia gostar, por exemplo, não se permitia gostar desse pai do jeito que era, porque a mãe estava triste com ele, enfim. Então eu vou acolher essa mãe, né, porque ela tá, Nossa, que e difícil, eu não, né? difícil, Uma responsabilidade para uma difícil. criança, né? Que, poxa, É, os dois ali são figuras importantes, né? uhum, Para a criança é, e ela fica nesse é, meio, né? Ah, se eu fizer isso, vou desagradar um, se eu fizer outra coisa, vou desagradar o outro. Bem uhum. difícil E é nesse lidar com lugar, isso, a lei, que a gente precisa dar força para essa criança. Sabe? com Porque a gente sabe certeza. que se ela tá ali, tem alguma coisa que ela vai lidar, né? Não é à toa, né? Legal você Então trazer a gente isso, vai né? dar ferramenta para ela. Porque se a gente fica com dó, né? Porque a É isso gente, que eu ia né? falar. Aí você entra na Aí, dor da aí bagunça criança. tudo. Aí você entra na dor da criança. E Nossa, eu não facilmente existe entraria. dó mesmo. Eu já entrei só de você falar. É, Tem que ter muita habilidade, assim, né? Pra você tem que estar muito. reconhecer. Porque, porque Hum, senão você entra mesmo, você apoia, você dá mais doido mesmo, porque ela Exato, tá. você dá mais, você só inflama, né, aquilo ali, né? Uhum, sim, E criança sabe como, né? A gente precisa Aham, prestar muita atenção nisso, né? exatamente. Porque eles sabem como pegar, então eles vão testando ali. A terapeuta precisa ficar naquela posição mesmo neutra, né? De sim, sim. você tem, né, a É. sua responsabilidade aqui também, né? Você Trazendo para ela, é né? para ela, O que que, né? né? E o que que você sente com isso? Como você se sente, né? É. Assim, vai puxando isso para ela ir soltando aos poucos. E às vezes é difícil, né? Às vezes, porque às vezes a criança não sabe o que ela está sentindo, como a Ale falou mesmo, ela não sabe. Ela geralmente eu escuto muito assim, eu tô confusa. Ai, tá confuso. Ai, não sei. Às vezes fala dor de barriga, né? Criança pequenininha fala dor de barriga pro pai, pra mãe. Na sessão até que não, mas às vezes sim. Às vezes fala, tá aí no seu corpo. Onde que tá essa confusão, né? E aí, como assim? Não, vai, fecha o olho, vai ver, vai sentir. Então, é ajudar a compreender. Às vezes usa aquele disquinho das emoções, né? Que vai abrindo, abrindo. Às vezes a gente mesmo vê umas emoções, uns sentimentos, né? Que a gente nunca ouviu falar, e já é difícil pra gente, imagina pra criança. Mas a gente foi, por exemplo, esse caso, a gente foi da confusão até a inadequação. Hum. Quando chegou na inadequação, aí eu percebi que ela está, claro, eu estou sentindo que eu estou fazendo uma coisa errada, por isso que tá essa bagunça com meu pai, com minha mãe, enfim, o que que eu tô, né, onde é que eu fico, o que que, né? E aí a gente vou dando ferramentas para ela trabalhar, para ela lidar com isso, né? Lidar com essa situação, como que eu vou, de acordo com o
o que ela consegue ali, né? Por isso que é longo e vai indo. Nossa, que Meninas, assunto para incrível, né? finalizar, Vamos, fascinante. Ficaríamos aqui horas, né, conversando sobre esse E a gente assunto. nem entrou muito na neurodivergência, né? Podemos entrar Exato. no A outro gente dia. pode Uma marcar uma próxima uma vez, com próxima, com certeza. certeza. Quero super saber. Estou então é disponível aí isso. para vocês. Muito Obrigada, obrigada, Roberta. Roberta, pela sua disposição em estar aqui com a gente, em compartilhar o seu conhecimento, né, sua experiência em clínico. A gente Riquíssimo. fica muito honrado e espero que você aí em casa possa ter aproveitado e também despertado em você interesses, né, de olhar de outra maneira para o seu filho, para o adolescente e até mesmo para você, né? Porque quando você olha para você lá para trás, você já está começando a querer ter o autoconhecimento, a revisitar a sua história, a transformar, né? E é isso, quando você se transforma, quem está ao seu redor também se transforma, né? Como ela trouxe, ela vem por causa do filho, e no fim, quem tem que fazer é o pai, né? Ou é a mãe que tem que fazer. Então, é sobre isso, né? Estamos todos conectados, né? Muito obrigada, obrigada, meninas. Muito Obrigada a obrigada, Agradeço, vocês. Roberta. Será obrigada. Obrigada, bem-vinda Roberta. na próxima. Com Obrigada, certeza. meninas.